Ó, Marília Ruiz está com a gente aqui. Ela tem o tempo curtinho, mas é importante falar com você, Marília. Primeiro, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Ó, depois dizem que a gente tem má vontade com a Federação Paulista de Futebol e tal, não sei o quê. Até quando eles acertam, eles erram, hein, Marília? Bom dia pra você. Bom dia, Agostinho. Um prazer falar com vocês aí na Rádio Bandeirantes. Pois é, essa história dos respiradores prometidos pela Federação Paulista à Prefeitura de Volta Redonda para fazer aqueles aqueles jogos que a gente emigrou para o Rio de Janeiro para fazer jogo de qualquer jeito durante a fase emergencial, é uma novela que continua. Passado um mês, os respiradores, né, na verdade é um kit de equipamentos para montar 10 leitos de UTI, foram entregues na última sexta-feira, mas já apresentaram defeito no final de semana. Então, na segunda-feira, a Prefeitura de Volta Redonda já fez a sua reclamação à Federação Paulista, já comunicou à Procuradoria-Geral do município sobre os problemas, e a Federação Paulista diz que está tomando as providências para receber o dinheiro de volta de uma empresa que se chama LQL, Comércio e Importação de Equipamentos Médicos, que tem sede em São Carlos, mas outras filiais em outros lugares. Essa empresa, pela pesquisa que eu consegui fazer e apuração, tem vários contratos com governos do Brasil inteiro e esses contratos aumentaram muito durante a pandemia. Segundo a Federação Paulista, ele vai receber esse dinheiro de volta e vai comprar novos respiradores. Mas, enquanto isso, a pandemia segue e a Prefeitura de Volta Redonda segue sem os leitos de UTI prometidos. Ô Marília, a federação comprou esses respiradores e tal, esse kit, só para isso, só para entregar, como contrapartida da Prefeitura ter autorizado os jogos, é isso? É isso. O acordo feito, à época, os times que jogaram lá, né, tivemos 2 partidas, Mirassol e Corinthians, São Bento e Palmeiras. Esses times nem pagaram aluguel para jogar no Estádio da Cidadania, que é um estádio municipal de Volta Redonda. O acordo feito com o prefeito era Antônio Francisco Neto, o nome do prefeito, é que a Federação Paulista doaria 10 leitos de UTI para a cidade, que só tinha 5 no começo do ano. Ele assumiu a cidade no começo do ano e, segundo ele, só havia 5 leitos de UTI disponíveis na cidade municipais, né, públicos. E aí esses 10 mais que dobrariam, óbvio, né, a capacidade da cidade. A pandemia só tem piorado, no Rio de Janeiro ela está bem difícil também, ainda que a gente tenha todos nós que fazer o nosso para que a pandemia seja menos grave para todo mundo, mas é fato que, passado um mês da história, os jogos aconteceram, mas os leitos não foram montados. O prefeito é Neto, né? Eu não conheço o prefeito Neto, até consigo entender a lógica dele. Ele falou, minha chance de conseguir ampliar o número de leitos na cidade, enfim, que tem dificuldades, como o Brasil inteiro, então vá lá. Mas quer dizer, né? Deu tudo errado, mas no final das contas, isso é a cara do Brasil, né, Marília? Porque eu estava lembrando aqui, a comparação é um pouco forçada, mas em Minas Gerais, aqueles empresários que quiseram furar fila, pagaram uma grana por uma enfermeira picareta, que não era enfermeira, para comprar vacina que não era vacina. E aqui em Volta Redonda, isso o prefeito que acaba acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Porque se ele conseguisse os leitos, tudo bem, menos mal, tudo bem. Mas assim, e o risco de você autorizar jogos no meio da pandemia na sua cidade, né, Marília? A gente tem visto, assim, nós não somos advogados de ninguém, né? Nós reportamos as notícias. A gente tem mais um reflexo da falta de centralização, de norte nessa condução da pandemia. Como é que pode ter 2 jogos de Campeonato Paulista em Volta Redonda e não pode ter no estado de São Paulo? Aliás, por que pode ter? E foi quem tem a memória, quem acompanha futebol, e a Rádio Bandeirantes faz esse trabalho tão bem desde sempre, desde que o futebol parou em São Paulo, começou uma cruzada da Federação Paulista para que o campeonato não parasse, para que não acontecesse o que aconteceu no ano passado. Então, tentaram levar para Minas, não conseguiram. Tentaram levar para o Rio de Janeiro, e no mesmo dia o jogo foi cancelado. O Santos estava na estrada, a caminho do Rio de Janeiro, foi para Atibaia. Então, assim, é uma desorganização total, e no futebol, no meio de tudo isso, é uma das poucas indústrias econômicas, um dos setores econômicos cujo lobby funcionou, porque voltou antes que escola, voltou antes que o comércio, voltou antes do que os bares e restaurantes, porque o futebol pode. O futebol tem um lobby forte, de fato, atinge muitas pessoas, mexe com a emoção. Então, não pode Campeonato Paulista, mas pode Copa do Brasil, não pode Libertadores. Então, a falta de um comando, de um norte,
de uma ideia do que se fazer para a gente passar por isso com menos arranhões, transforma o noticiário, e você está aí todo dia, numa loucura, né? Marília, só para a gente encerrar, eu quero te agradecer demais aqui por falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, só para aproveitar. A gente tem futebol que está mesmo fora, conseguiu vender essa história de que ele pode o que muita gente não pode, que outros setores não podem, e até argumenta dizendo assim, mas olha, não tem profissional que seja mais testado do que o jogador de futebol, né? Então é teste toda hora e tal, enfim, isso é verdade. Então o futebol tem mesmo essa característica, se bem que tem muito mais gente envolvida numa partida do que só o jogador de futebol. Mas vai lá, vender essa história de que eles estão mantendo um nível de segurança além da média. Mas aí veio aquela informação de que os jogadores que participarem da Copa América e da Conmebol vão receber vacinação, vão ter um lote, acho que de 50 mil doses, não sei se eu estou enganado aqui. Sim. Aí é uma loucura, quer dizer, era uma bolha, venderam pra gente que era uma bolha que não colocaria em risco os jogadores, mas aí até eu que sou mais besta, né? Tendo 50 mil doses de vacina, eu também quero participar da brincadeira, Marília. Agostinho, assim, eu respeito todas as opiniões, acho que eu trabalho com futebol todos os dias, a ausência de futebol me afeta também, né? Então é óbvio que eu sei que há um embate hoje em relação à imprensa e o resto, então a imprensa não pode trabalhar, porque futebol não pode acontecer. Os torcedores têm uma reação meio visceral em relação às opiniões dos comentaristas em relação ao futebol. A questão é que futebol não são 90 minutos, né? Não se restringe a isso. Tem os funcionários, os surtos nos clubes mostram isso. O argumento de que o futebol é mais testado, então os times pequenos, os jogadores iam ficar sem acesso à assistência médica, isso também é uma falácia, porque voltou só a Série A A2 não voltou, os que mais precisam não tiveram o vínculo mantido. Então é pelo dinheiro, é uma aposta impopular pelo dinheiro e conseguiram se manter. Isso posto, em relação à vacinação, a Conmebol comprou 50 mil doses de vacina para que a Copa América possa acontecer também por conta de acordos comerciais, mas é bom dizer que eu publiquei antes disso, né, antes do comecinho de mês de abril, eu fiz uma entrevista com o presidente da CBF, quando foi aprovada a compra por empresas de vacinas no Brasil, e eventualmente para doar para o SUS, ou não para doar para o SUS, mas estava aprovada a compra, e ele disse que a CBF também se interessa, é claro. A CBF se interessa para que o campeonato não precise parar, para que o campeonato brasileiro aconteça, para que os rendimentos comerciais advindos disso aconteçam. Ninguém está preocupado com saúde. Eu acho que a gente pode, sem problemas de censura, falar, olha, ninguém está se preocupando com a saúde da família, com a saúde do roupeiro, com a saúde da funcionária da cozinha, dos CTs. As pessoas estão preocupadas que tenha jogos nesse ano, terça, quinta, sábado, domingo, segunda, quarta, e o dinheiro continue fluindo no futebol. Essa é a preocupação. Legal. Marília Ruiz, nossa colega aqui do Grupo Bandeirantes, do Band Esportes. Obrigado, Marília. Foi muito legal falar com você. Bom dia para você e se cuida, tá? Cuidemos todos. Bom programa para vocês e até daqui a pouquinho às 17 horas no Band Esportes.